Saudações, conspiradores aquarianos, nossa família fantástica. Essa é mais uma entrevista fantástica, trazendo sempre, como você sabe, assuntos ligados à evolução espiritual, temas arcanos, de esoterismo, ocultismo, paraciências. A nossa família fantástica só cresce, é uma rede, uma teia que está aí abraçando o planeta, e você pode nos ajudar a crescer ainda mais. Estamos em plena campanha dos 200 mil membros. Se você puder, traga seus amigos, seus conhecidos a formar a nossa família, né? Que é uma família de conspiradores que conspiram pelo belo, pelo bem, pelo autoconhecimento. Hoje nós estamos abordando um tema sensacional que há muito queríamos trazer e que é o tema do momento em muitas mídias. Você já ouviu falar, com certeza, dos Anunnaki. O que são os Anunnaki? Para alguns são extraterrestres, para outros são meras divindades, para outros um elemento cultural, para outros comporta um simbolismo esotérico. Então, hoje, para falar desse tema, nós convidamos um grande especialista, que inclusive tem um livro publicado sobre o assunto, nós vamos falar disso depois, que é o Lucas Martin Kern. Ele é bibliotecário, tem pós-graduação em filosofia e autoconhecimento e também em gestão de pessoas. Ele é escritor, né, possui 2 livros publicados, sendo um sobre esse tema, Anunnaki, e o outro é Maia, o Código da Vida. Ele também mantém um podcast e um canal no YouTube chamado Logose, e é um estudioso de esoterismo, ocultismo, filosofia, mitologia e astronomia. Então, será uma alegria muito grande falar com ele sobre esse tema. Tudo bem com você, Lucas? Tudo bem, Jamil. Saudações a todos aqueles que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui contigo. Eu acompanho o teu trabalho e o trabalho do Realidade Fantástica já há muitos anos. Um grande prazer estar aqui contigo. Obrigado, meu irmão. E antes da gente continuar aí com o Lucas, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, verifica a tua inscrição, deixa o joinha, né? Deixa o like, veja o sininho se está ativado, porque isso é importante, que nos ajuda a crescer ainda mais e atingir mais pessoas. Lucas, meu bom amigo, a questão é o seguinte, vamos introduzir o tema, né? Anunnaki, o que são os Anunnaki? Em primeiro lugar. Bom, quando as pessoas sabem que eu escrevi um livro sobre esse assunto e me perguntam assim, o que é Anunnaki? Então aqui, aproveitando, já que a gente tem bastante tempo para falar sobre esse assunto, então vamos introduzir da melhor maneira possível. Quem popularizou esse termo foi Zecharia Sitchin. Sitchin foi quem trouxe ao grande público, foi ele quem disse para nós, leigos no assunto, quem é e o que é Anunnaki. E ele nos diz que Anunnaki são uma legião, digamos assim, são vários seres que vieram do céu. São aqueles que vieram do céu ou aqueles que do céu vieram. São a geração de Anu, onde Anu é o deus supremo da mitologia suméria. Anu é o nome acádio. Embora ele seja mais conhecido por esse nome, na Suméria ele era deus Anu. Quem primeiro falou sobre esse termo foi George Smith, lá nos idos de 1800. Importante dizer que Sitchin nos diz que Anunnaki são aqueles que do céu vieram para a Terra, onde que este final Anunnaki significa Terra. Então George Smith, como eu ia dizendo, lá nos idos de 1800, nos fala sobre estes seres Anunnaki em um livro chamado The Chaldean Account of Genesis, que pode ser traduzido como o Relato Caldeu do Gênesis, lá nos idos de 1800, e ele nos diz que se trata de um grupo de 12 deuses que tem como pai o deus Anu, que é o grande chefe destes deuses, que são todos chefiados, são filhos, é a geração do deus Anu. Estes Anunnaki, eles estão sempre relacionados com um outro termo, que aí é uma pergunta que podemos nos fazer no futuro aqui, que são os Igigi ou os Igigi, que são os deuses menores. Então é importante destacar que temos os deuses maiores, que são os Anunnaki, também são conhecidos como Anakin, Anunnaki, enfim, há outros nomes para eles, mas são os Anunnaki, os grandes, os 12, e há os Igigi, ou Igigi, que são os deuses menores. Isto que Sitchin populariza já foi dito por um acadêmico no assunto, George Smith, lá em 1800 e pouco. Então, quando chamam Sitchin de sensacionalista, não é exatamente assim. Há coisas científicas aí no meio.
mas isso não é muito falado assim para nós leigos no assunto. Então, quem popularizou isso foi Sitchin. Mas é importante destacar nessa resposta, nesse início, nessa introdução, que George Smith não nos fala sobre que ter terra. Então, há uma diferença aqui. Então, a gente pode dizer, nesse início, nessa introdução, que Anunnaki são deuses maiores. No início, os primeiros textos se falam em 12 grandes deuses, que são a geração, são os filhos de um pai do céu, o maior, assim como tem em outras culturas, Zeus, Odin. Neste caso, na Suméria, Cádia e Assíria, que são culturas semelhantes da mesma região, são chefiados pelo grande pai dos céus ali, chamado Anu. E Lucas, me conta uma coisa, quando que esse tema foi descoberto ou redescoberto, né? Existe aquela história das tabuinhas, né, sumérias, essa região toda da Suméria, Cádia, Síria, né? Quando que se descobre esse tesouro mitológico, né, que excita a imaginação da humanidade? Sim, então é uma história bastante interessante, né? Se nós pegarmos 1810, por exemplo, todos aqueles que viveram antes de 1810 só puderam ter acesso a este conhecimento se fosse através de sociedades secretas, hoje talvez conhecidas como sociedades discretas, ou por outros meios. Essas tabuletas que foram descobertas, elas são uma verdadeira cápsula do tempo. Elas foram descobertas só em 1850, nas escavações da cidade de Nínive, atual Iraque. Então, foi descoberta a biblioteca de Nínive, onde foram literalmente descobertos entre 30 a 40 mil, veja bem, 30 a 40 mil tabletes de argila. Hoje a gente fala nos nossos tablets, né, das nossas mãos, mas eram tabletes de argila, cunhados na escrita dos sumérios, e estavam lá essa biblioteca que teria pertencido, né, estima-se, ao rei Assurbanipal II. E então essas tabuletas permaneceram de 2.000 anos antes de Cristo até 1850, cobertas pela terra, e foram descobertas então só em 1850. Destas 30 a 40 mil tabuletas de argila, apenas cerca de 3 a 4 mil estão traduzidas, na sua grande maioria dessas 3 a 4 mil, do cuneiforme sumério, acádio e assírio para o inglês. A grande maioria do cuneiforme para o inglês. Uma minoria muito pequena para o português. Olha que sensacional, Lucas. Olha, meus amigos do Realidade Fantástica, que aula a gente está tendo, né? Já nesse início de entrevista. Agora me diga uma coisa, Lucas, a questão da Suméria, por que essa civilização é tão importante para a gente até, inclusive, entender a nossa civilização moderna? Aqui também percorre essa linha científica, histórica e sociológica, a própria história da Suméria. Porque antes da Suméria, e aqui se encaixa a resposta dessa pergunta, qual a importância, o que significa a civilização suméria, né? Qual a história dele? Porque, pelo conhecimento histórico, antes de existir a civilização suméria, existiam povos distribuídos ao redor do globo, mas estes povos hominídeos eram nômades, em sua grande maioria caçadores e coletores. Então, quando terminavam os recursos de uma determinada região, esses povos procuravam outros recursos em outras regiões assim, que se mudavam dali. E, de uma hora para outra, simplesmente, aparece uma civilização chamada Suméria. Essa civilização ela aparece com uma estrutura social muito parecida com a que a gente encontra em todas as metrópoles, em todas as cidades do mundo todo. Nós temos ali escolas, surgem casas, surge comércio, surge a matemática, surge a astrologia naquele momento, né? Que anos mais tarde a gente vai se dividir ali para astronomia, então, mas começam a surgir também a contagem do tempo, e naquele momento, essa é uma curiosidade bem interessante de contar, eles inventam o sistema sexagesimal. Para quem não conhece, eu vou mostrar a palma da minha mão, e eles contam então essas dobrinhas que nós temos, e aqui nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui nós temos, então, nestes 12, a nossa dúzia de ovos que nós contamos até hoje. E aqui nós contamos as 2 parcelas do dia em 12 horas, os nossos 12 meses do ano, que são estes sumérios, que também se relacionam, então, os 12 Anunnaki, né, neste sistema que eles inventam. Então, essa civilização surge com todo este conhecimento de forma abrupta. A nossa história tradicional nos diz: antes existiam hominídeos nômades, e então surge uma civilização. Há algo de estranho aí que nós podemos olhar, mas o nosso conhecimento histórico nos diz isso. Existem povos nômades e agora aparece a Suméria. Tradicionalmente é isso que nos é dito. Lucas, já que você falou disso, isso é muito interessante e é até uma curiosidade que eu tenho, vou aproveitar e perguntar para você, que é um grande estudioso do assunto. Esse surgimento abrupto, né, a Suméria irrompe, de repente, na linha histórica, quase que sem antecedentes, né, já uma civilização formada, etc. Isso me lembra muito a história do Egito, que mais ou menos também tem esse fenômeno de repente, explodir já com uma civilização super sofisticada. Qual que é o link entre a antiga civilização egípcia e a civilização suméria? Qual das duas é mais antiga? Havia algum link? O que você pode nos adiantar aí? O que podemos ver de link, se formos analisar assim, a mitologia, existem muitos links, não só entre a mitologia suméria, Cádia e Síria, com o Egito, como com também a mitologia grega, a mitologia nórdica, com outras mitologias, né? Também em relação à estrutura social, tudo é muito semelhante. Eu não vou saber te informar com exatidão se havia um link, assim, né, uma comunicação entre essas civilizações. Mas quando a gente observa a história social, digamos assim, a história do mundo, é claro que quando uma civilização deixa de existir, a outra civilização que surge, ela adquire parte daquela cultura, daquela região, parte daqueles hábitos e adapta um pouco, talvez modificando um pouco o conhecimento, a forma que aquela outra civilização fazia alguma coisa e ganhando uma nova roupagem. Eu não posso dizer aqui que é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que é um copia e cola. E talvez alguma coisa tenha acontecido de diferente que completamente nos escapa aqui a compreensão, né? Se a gente for partir por uma compreensão mais mística, talvez, da coisa, outras coisas tenham acontecido que nós não tenhamos olhos de ver, né? E tenha feito surgir o Egito da forma que a gente conheceu. Não sei se eu pude responder a sua pergunta. Você já deu algumas balizas. Vamos voltar para a Suméria, né? Vamos falar um pouquinho da mitologia sumeriana, né? Porque ela é muito rica, sem esquecer, inclusive, da famosíssima epopeia de Gilgamesh, né? Que excita também a imaginação de tanta gente, inclusive dos ufólogos, né? Então, se você puder dar uma passada em tudo isso. Claro. Porque tudo isso é muito interessante, né? Como a gente vinha conversando. A Suméria surge de forma abrupta, e aí os acadêmicos no assunto, muitos estudam a Suméria, né? O grande acadêmico do assunto, que já é falecido, Samuel Noah Kramer, que publicou um livro fantástico, que é difícil de encontrar, que se chama A História Começa na Suméria. Não só esse, ele escreveu muitos outros livros, mas esse eu tive contato. Ali ele fala sobre os Anunnaki, fala sobre os deuses Anunnaki. Quem tem mais contato conhece os nomes deles, Enki, Enlil, Inanna. Então, não é coisa de maluco, assim, para quem acha, né? Isso é coisa de doidão. Não, conta ali. Então, ele fala sobre várias coisas interessantes. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, senão eu vou fugir a sua pergunta. Mas, então, nós temos esses acadêmicos do assunto que fazem esses estudos em relação ao Sumério. Há estudos literários, inclusive, porque há muitos textos, né? Como eu citei, são 30, 40 mil tabletes de argila. Destes, em torno de 10% estão traduzidos. E aí, o que é de mais interessante para pessoas como eu e também do teu canal que se interessam por esse assunto é que justamente este povo tem algo a dizer sobre Deus, tem algo a dizer sobre o surgimento da nossa civilização. E o que eles têm a nos dizer é: não há um Deus que nos fez surgir. Há vários deuses, há um grupo de deuses. E este grupo de deuses se chama Anunnaki. E também não há apenas um Deus, como nos conta então a mitologia hebraica, que faz surgir a Torá, e que mais tarde
transforma na Bíblia, que temos aí nas nossas casas, que eu tenho também aqui atrás na minha estante, naquele episódio do dilúvio também não há apenas um único Deus. Há vários deuses, há um grupo deles. E a epopeia de Gilgamesh, em determinado momento, a epopeia é fantástica, maravilhosa, né? Poderíamos fazer um programa inteiro só sobre ela, mas em determinado ponto, a epopeia de Gilgamesh trata sobre o dilúvio. E lá, na epopeia de Gilgamesh, está relatado que um sábio chamado de Atrahasis, na epopeia de Gilgamesh, ele é tratado também por Ziudsura ou Ziusudra, é chamado pelo deus Enki, que o avisa, então, sobre a existência de um perigo se aproximando, de um dilúvio, e aí conta, então, que é necessário construir uma arca, e aí ele constrói a arca, enfim, a história é bastante parecida com a história que a gente vê na mitologia hebraica, que está narrada no Torá, na Bíblia, enfim. Mas é importante destacar que o deus Enki, que avisa Atrahasis, ou Ziusudra, Ziudsura, é um dos deuses Anunnaki que esteve num concílio de deuses, que foi presidido pelo deus Anu, poderoso deus sumério, em que estava também o deus Enki, ou Ea, para quem conhece um pouquinho melhor, sabe que ele é conhecido por esses dois nomes, e também por outro deus chamado Enlil, que é um deus que não gostava muito dos seres humanos e foi aquele que mais quis dizer assim, ó, ninguém avisa e vamos deixar eles serem destruídos por esse montão de água que está chegando aí. Então é bem interessante a gente ver, assim, né, retratando um pouquinho de todo o histórico e da nossa conversa anterior, que nós temos uma mitologia já existente em todo esse arcabouço histórico e social que a gente tem, toda a construção que a gente tem, que nos conta como foi essa história do dilúvio, a história da criação humana, e uma história paralela que estava ali embaixo, enterrada e descoberta só em 1850, que nos conta que tem alguma coisa de diferente aqui. E esse texto que estava lá enterrado é muito mais completo, muito mais rico, muito mais cheio de detalhes que aquele que a gente conhecia anteriormente. Perfeito. Agora, Lucas, é muito interessante isso, né? Você falou, né, da epopeia de Gilgamesh, que tem uma história parecidíssima, quase que é uma emulação da história do Velho Testamento, do dilúvio, da Bíblia, mas parece que é mais antiga, né? A história de Gilgamesh do que a história hebraica. Então, se alguém copiou alguém, teria sido os antigos hebraicos, né? Com a história de Noé, do dilúvio, etc. Mas, Lucas, me conta uma coisa. Você falou no Zecaria Sitchin, né? Que, de fato, ele reavivou, né? Ele fez esse reavivamento do tema Anunnaki em termos mundial, mas ele também avança em algumas teorias realmente bastante discutíveis, né? Eu costumo dizer aqui no canal que, claro, somos todos apaixonados por esoterismo, ocultismo, paraciências e a ufologia feita de forma séria, de forma investigativa. Mas há também o esquizoterismo, a ufo-esquizotérica, né? Que existe também, pessoas que avançam em teorias que, no mínimo, são estranhas. E me parece que o Zecaria, ele fala que os Anunnaki seriam povos de um planeta chamado Nibiru, que teriam vindo e feito experiências genéticas no planeta Terra para escravizar os seres humanos. Como é que você vê isso, né? Essa tese, vamos chamar assim, do Zecaria? Então, eu fiz até um episódio no meu podcast sobre este assunto. E quando eu comecei, eu tentei fazer essa entrada bem sensacionalista, né? E dizer que os Anunnaki são seres que vieram do planeta Nibiru e criaram os seres humanos. Barulho de interferência. Calma que não foi bem assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que Sitchin está errado, porque eu não sou ninguém para dizer que ele está errado, né? Mas eu sou alguém que pesquisou, eu sou bibliotecário por formação, né? Trabalho na área acadêmica como bibliotecário há muitos anos e como bibliotecário tive formação acadêmica também, né? Então eu sou um cara que gosta muito de pesquisar, alguém que gosta muito de pesquisar. E sou uma pessoa que eu não vou dizer assim, eu acredito nisso só porque o fulano lá disse que é e eu gosto. Porque essa chamada que tem no seu canal, Saudações Conspiradores, eu sou um conspirador. Por mim, eu tinha aqui atrás um quadro que nem o Fox Mulder lá no Arquivo X. Sim, eu quero acreditar? Sim, eu quero acreditar. Eu acho muito legal e muito interessante essa teoria dele. Mas, espera lá, vamos ver o que tem de verdade nisso aqui. E aí, por mim, a gente podia fazer um programa inteiro sobre isso, mas eu não vou ficar
muito tempo, né, em um ponto só, e aí eu vou responder só com algo para deixar as pessoas pensarem, principalmente aquelas pessoas que chegaram aqui pensando nisso. Primeiro, não vou dizer que não possa ser. Sim, talvez seja. Mas, por exemplo, naquele momento histórico em que essas tabuletas foram escritas, né, cunhadas, tá, em forma de cunha, escrita cuneiforme, naquele momento em que elas foram cunhadas, não existia o termo planeta. Não existia como escrever planeta. Então, como Sitchin pôde ler planeta? Como Sitchin pôde ler manipulação genética? Ah, mas aí fala da costela de Adão, e aí a costela de Adão pode significar ali onde tem material genético? Sim, pode. Mas a gente não pode ler isso na mitologia. Eu mesmo fiz estudos na mitologia e vi que a gente não pode ver isso. Mas que parece manipulação genética? Ah, parece. Mas eu não posso dizer que é. Agora vamos retornar em mais um ponto. Há uma tabuleta que aparece, Zacarias Sitchin, quem quiser pode procurar, o VA243. Então, vai enxergar ali alguns pesquisadores, algumas pessoas que citam isso na internet, vão dizer que ali se conta os 7 planetas, então eles vieram, são exoplanetas, o Nibiru, e aí vão dizer que aqueles são planetas e o sistema solar. E outros vão dizer que aquelas ali são as Pleiades. Então, mais ou menos assim, viés de confirmação. A gente olha e vê o que a gente quer. Porque não está escrito que são planetas. A gente só sabe que são círculos. Não são nem esferas, porque é 2D, né? São círculos. Então, não dá para afirmar isso. Mas que tem coisa ali, tem. Isso, com certeza, também não podemos reduzir tudo ao academicismo materialista, agnóstico, porque há chaves, digamos que, bastante misteriosas, pelo que você fala, né? Tem. Olha, se não tivesse, eu não gostasse desse assunto, se eu não quisesse ver, eu não teria pesquisado, não teria escrito um livro, não estaria aqui conversando contigo, porque, sim, os Anunnaki com certeza fizeram parte da nossa história, com certeza estiveram aqui, conviveram conosco, pelo menos é o que os sumérios nos contaram nas tabuletas. Pode ser que eles tenham sonhado e imaginado, mas aí, bom, talvez a nossa interação com o mundo místico talvez possa ser imaginação também, e eu acho que não, então também acho que não, os Anunnaki não são só imaginação. Então, Lucas, deixa eu aproveitar também esse conhecimento, nós ainda temos algum tempo, conhecimento seu. Há algumas correntes de explicação, Lucas, de historiografia esotérica que falam, que tentam interpretar esses mistérios que você falou, vamos pegar esse mistério da Suméria, dos Anunnaki, não necessariamente por uma interpretação ufológica, mas talvez por uma interpretação esotérica, mística, talvez significasse, como você falou, um construto teórico de um conhecimento privilegiado que estava sendo simbolizado, né, daquela forma que nós não temos as chaves para interpretar. Como é que você vê isso? Ou não tem nada a ver? Sim, tem tudo a ver e sim, é muito possível. E eu posso dizer, inclusive, eu fui questionado há algum tempo atrás, quando ministrei um mini curso sobre a possibilidade de os Anunnaki serem arcontes. E tem bastante vídeo sobre esse assunto no YouTube, quem quiser pesquisar, e tem bastante material a esse respeito. E para todos assim os efeitos e questões, eu gosto muito de pesquisar antes, e a minha resposta naquele momento foi: eu infelizmente não sei te responder a esse respeito. Hoje eu já pesquisei um pouco mais sobre esse assunto e posso afirmar que há possibilidade sim. E que a resposta para isso está justamente em parte da tua pergunta, que talvez a gente não tenha as chaves místicas para interpretar isso de forma adequada. Os textos da mitologia suméria podem muitas vezes ser vistos como textos alquímicos. Eu já estudei um pouco de alquimia, tem um vídeo aqui no teu canal sobre alquimia também maravilhoso. Eu já assisti ele por 2 vezes, porque é um vídeo fantástico. Eu já li também um material sobre Introdução à Alquimia, da Marie-Louise Bonfrance, um livro fantástico. Então, quem já estudou um pouco de alquimia e conseguir dar uma olhada nos textos mitológicos da Suméria através deste conhecimento, ou também através do conhecimento esotérico de Blavatsky, consegue enxergar que, assim, e isso eu acho fantástico, né? Que a gente pode ver que
é possível, eu acho que essa é uma característica do nosso universo, né? É possível a gente enxergar que é possível manipular a matéria e dizer e afirmar o que Sitchin falou, e por outro lado é possível a gente também afirmar em chaves místicas, a gente também pode afirmar que os deuses Anunnaki representam cada um características, escadas, ou talvez corpos celestes, talvez vestes diferentes, né? Talvez corpos diferentes. Enfim, tem diversas interpretações que podem ter. E o tema é riquíssimo. Eu acredito que a gente tem que trazer o tema Anunnaki nessas duas vertentes. Tanto na vertente mais acadêmica, para mostrar que esse assunto pode sim ser explorado por esse ponto de vista, e também na vertente esotérica, mas na vertente esotérica que não seja tão sensacionalista, mas uma vertente esotérica mais séria, e aliado a estes estudos que outros grandes estudiosos, né, com perdão da redundância, né, a repetição das palavras, que outros grandes estudiosos do passado fizeram, como a Blavatsky. Maravilhoso, Lucas, maravilhoso. E olha, agora falando de livro, para você que está fascinado, que o tema é fascinante, ele toca nas nossas próprias origens, nos mistérios, né, da vida, do universo, do ser humano, né, da existência. Existe aí uma biblioteca, né, que você pode consultar, mas acho que o melhor caminho é consultar o livro aqui do Lucas. Vamos falar um pouquinho do seu livro, Lucas, porque você tem todo esse background acadêmico, né, que não te deixa escorregar para o esquizoterismo, mas você tem o background esotérico também, não esquizotérico, mas esotérico, que te permite dialogar com as chaves arquetípicas, místicas, esotéricas. Então você faz um trânsito muito bom. Fala um pouquinho desse livro sobre os Anunnakis, o que a gente vai achar nele e como é que a gente consegue. Então, ele se chama Anunnaki e ele traz no título uma pergunta, no subtítulo, desculpa. Deus o Pai ou aqueles que do céu vieram? E ele é justamente essa tensão, né? Essa tensão com uma quedinha para os Anunnaki, que é o título, né? Porque é justamente esse o povo que eu mais quero que leia, o povo, né, que acredita, que pesquisa sobre os Anunnaki. E ele percorre justamente esse caminho, trazendo a importância, isso que a gente conversou aqui, da civilização suméria, trazendo estes dados, né, trazendo os mitos, e esse foi assim, o trabalho que eu diria que é o grande destaque do livro. Trazer mitos que eu peguei não de Sitchin, não de outros livros, mas eu peguei de lugares confiáveis na internet. Quem quiser pesquisar aí em inglês, procure ETCSL, que é o corpus textual eletrônico da literatura suméria. Eu estou traduzindo aqui essa sigla em inglês, ETCSL, são textos em inglês, só em inglês. E eu traduzi esses textos do inglês para o português e fiz uma composição. Então, quando eu falo do dilúvio, eu li o texto da ETCSL, eu li o texto da Enciclopédia de História Antiga, eu li o texto da Enciclopédia de Gilgamesh, eu li vários textos e fiz uma composição, porque não é um texto acadêmico, senão ia ficar um chatice. Nem eu ia querer ler para revisar o livro, senão ia ficar um texto acadêmico, né? Então, esse é o grande destaque do livro, essa composição de mitos e um estudo sobre esses mitos. E também ali o que Sitchin fala sobre a teoria dele, o que a gente pode inferir da teoria de Sitchin, sobre isso também que eu comentei ali, o que quer dizer as costelas de Adão, o que Sitchin fala a respeito disso, e principalmente na sociedade de hoje, na sociedade patriarcal que a gente tem, o que isso significa a ausência, a subtração das deidades femininas que aparecem lá na criação suméria. A fantástica, sou apaixonado pela deusa Inanna. Inanna, claro. Com as pessoas, a fantástica deusa Inanna, que tem uma misteriosa dança, os véus, e talvez seja até a dança do ventre, por que não? Então, tudo isso que a Suméria traz, toda essa cultura suméria que foi subtraída até 1850 e muitas pessoas hoje não conhecem, que falta isso faz na nossa sociedade. E como é que se consegue esse livro? Bom, ele está ainda na pré-venda. Na pré-venda, ele vai ser entregue a partir de março. É um grande pacote, digamos assim, porque adquirindo ele na pré-venda, eu vou oferecer um mini curso junto com o livro. A partir de março também um mini curso. Só que a pré-venda fica só até
22 de janeiro. 23 de janeiro, ele não está mais na pré-venda, a gente esperar uns diazinhos, ele vai entrar na venda normal, mas ele sai da pré-venda e não consegue o minicurso. Talvez eu disponibilize esse minicurso mais para frente, daí só que pago, enfim. Posso te dar o link, a gente coloca ali embaixo depois, pessoal. Já tá aparecendo, olha aí, pessoal, corre lá se você quer não só reservar o teu livro, mas também participar desse curso que está sendo ofertado, imperdível, né? Quero ver se eu faço também com o nosso professor Lucas, para nos interarmos mais nesse assunto que é fascinante. Então, na descrição do vídeo, você já reserva o seu livro e já garante aí o curso com o professor Lucas. Existe também a possibilidade de e-book. Eu disponibilizei também e-book. Para quem prefere ler, eu gosto também de ler nas plataformas de reader, né? Existe também o e-book, é um pouquinho mais em conta, né? Que o livro impresso tem toda a questão da gráfica, da impressão, do envio. Então, existe também a possibilidade de e-book, é só conferir ali através do link. Perfeito. Então, confere lá o link, seja o livro físico ou o e-book, né? O livro digital. Tá na mão aí para vocês. Lucas, meu querido, obrigado. Se prepara aí que eu quero que você volte outras vezes. Vamos falar sobre Gilgamesh, vamos falar de outros assuntos, né, que fazem esse diálogo com o esoterismo, com o ocultismo, mas também com a historiografia, aproximando tudo isso, né? Você falou de Blavatsky, né? Eu também sou um grande fã. Eu lembro que ela falava que, na verdade, você tinha um fio condutor entre todas as religiões. Na superfície, todas se contradizem. Na profundidade, elas estavam contando a mesma história, com simbologias diferentes. É muito interessante isso, o trabalho, né, que ela faz. Antes de terminar, eu estou vendo, meu querido amigo, acima de você, o Lorde das Trevas, o Lorde Sith, Darth Vader. Talvez você seja um fã de Guerra nas Estrelas, como eu sou, e a tua explicação hoje me deu um link aqui, porque o nome do Vader é Anakin, né? Será que o George Lucas tirou esse nome da Suméria Antiga? Então, Anunnaki também são conhecidos como Anunnaki e Anakin. Anakin, não Anakin. Eu acho que ele conhecia não só isso como gnosticismo, ele conhecia bastante coisa que a gente conhece. Ele só não contou para ninguém. Não ia perder a graça, né? Com certeza, meu amigo. Olha aí o Márcio Santos, nosso crítico de cinema. Márcio aí, mais um elemento aí para as colunas de cinema aqui, espiritualidade no canal. Lucas, obrigado, querido, pela tua participação. Se prepara aí que você vai voltar outras vezes. E um grande abraço aí para todos os teus amigos, alunos, e espero que seu livro tenha uma boa recepção. Muito obrigado, Jamil, eu agradeço. Um grande abraço para você, todo o pessoal da Realidade Fantástica e os nossos conspiradores aí que nos assistam. Perfeito, meu amigo. E a vocês todos que nos acompanharam, nosso abraço. Olha, você sabe que você pode ser membro do canal Realidade Fantástica. Clica aí no Seja Membro, é uma forma de você nos ajudar a fazer uma doação e, quem sabe, até ganhar alguns brindes, como essa xícara fantástica e outros que a gente tem preparado aqui. É uma forma de se apoiar o nosso trabalho e lembrando sempre, né, não podemos esquecer, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.